Nós encerramos a nossa fala na primeira parte, fazendo a conexão com os 150 anos da obra Gênese. Agora nós vamos fazer aquela conexão com os 160 anos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que neste ano completou 160 anos. Uma das questões que nós temos na Revista Espírita, nas primeiras revistas espíritas, eu não me lembro exatamente, nos 3, 4 primeiros anos, aproximadamente, Kardec se preocupou de trazer na Revista Espírita o que ele chamou de boletins da Sociedade Parisiense. O que acontecia nas reuniões, em síntese, o que era deliberado. Então, ele chamou de boletins da Sociedade Parisiense. Mas depois percebeu-se que o espaço era insuficiente, outras coisas a tratar, e num dado momento suprimiu esses boletins da Sociedade Parisiense. Mas é interessante que algo que existe na Revista Espírita, que eu não mencionei, e que é muito rico, dentro daquelas variedades da Revista Espírita, são os discursos de Kardec. Nós temos em torno de 14 discursos de Allan Kardec reproduzidos da Revista Espírita. Discursos de aniversário de Sociedade Parisiense, discursos de visita a outros movimentos espíritas. Nós citamos um aqui, Bruxelas, Lyon, Bordeaux, por exemplo. Nós temos vários discursos. E os discursos de Kardec dispensa comentários. Quando nós estamos aqui falando de Sociedade Parisiense, nós vamos perceber, nós vamos sintetizar aqui alguns pontos que Kardec tratou num dos discursos que ele fez no 1 ano de Sociedade Parisiense, o primeiro aniversário da Sociedade Parisiense, em 59. E isso foi publicado na Revista Espírita de julho de 59. Muitos desses discursos de Allan Kardec são orientações para o movimento espírita. Nesse discurso em particular, não é diferente. Kardec vai fazer vários apontamentos e nós pincelamos aqui 3 ou 4 pontos que nos remetem às sociedades espíritas, aos grupos espíritas, às casas espíritas. Muitos dos problemas que enfrentamos hoje na gestão e no movimento espírita, Kardec também os enfrentou naquele início, naquela origem do movimento espírita. Então, nós não poderíamos deixar de lembrar desses 160 anos de Sociedade Parisiense. Nesse discurso, que depois os senhores poderão procurar na íntegra, na Revista Espírita de julho de 59, Kardec vai pontuar, primeiro, a questão do estudo. Ele sempre deixou claro que a Sociedade Parisiense, o objetivo principal da Sociedade Parisiense, era o estudo, a formação doutrinária do espírita. Até porque nós sabemos que a Casa Espírita, além de ser um hospital de almas, também é uma escola, um educandário, que deve fornecer para aquele que a busca o estudo, os grupos de estudo. Infelizmente, em algumas casas espíritas, nem sempre funciona assim. Nas nossas viagens, nós conhecemos algumas casas espíritas que destoam desse parâmetro que Kardec estabeleceu para a Sociedade Parisiense, que deve servir de parâmetro para as nossas casas espíritas. Algumas casas espíritas abraçam apenas o espiritismo consolador. Então, elas falam que a casa espírita tem que consolar apenas. A casa espírita é consolo, é hospital de almas, mas não apenas isso. Então, muitas casas espíritas não investem tanto em instrução porque preferem acolher pessoas em sofrimento. Só que se você não oferece a oportunidade do estudo, da pessoa se reequilibrar
conhecer e estudar, essa pessoa que vem em busca de consolo na casa espírita, ela vai estar sempre carente de consolo. Ela é consolada, sai, volta mais adiante com a mesma ou outra problemática, buscando consolo, buscando os dias de evangelho e passe da casa espírita. É muito comum a gente ver o dia de passe na casa espírita, porque são pessoas que se acostumaram apenas a buscar o consolo, e muitas vezes a casa espírita só oferece isso. Em que pese alguns espíritas não gostarem de estudar, a casa espírita tem que cumprir com o seu papel de ofertar a oportunidade de estudar. Sabemos que um pouco ainda daquele que busca a casa espírita ainda está de olho no consolo, e é importante, ninguém está desvalorizando a questão do consolo. Há momentos que a pessoa chega e que, de fato, a sua problemática exige acolhimento, passe, água fluidificada, evangelho, um pouco mais reequilibrada, buscar os estudos da casa espírita. Então, Kardec enfatiza muito bem essa questão. Eu já tive em casa espírita e quando fiz essa abordagem, essa observação com o dirigente, e ele falou também, não, mas as pessoas chegam aqui muito fragilizadas fisicamente. Nessa casa espírita, aqui é debater ideias, portanto, não há necessidade de apontar aonde, local, cidade. Eu até, quando me apresentaram a casa espírita, tinha lá sala de passe fluídico, sala de passe magnético. Eu nem ousei perguntar a diferença de uma e de outra. Eu não vou nem perguntar para não causar problema. Reflexologia. Alguém sabe o que é reflexologia? É aquela massagem para os pés, né? É muito bom. Reflexologia. E aí tinha uma sala enorme de reflexologia. Sala mediúnica 1, sala mediúnica 2. Tinha várias salas, era um salão central e percebi naturalmente que não havia espaço para estudo. Não, e a justificativa, não, a pessoa chega muito fragilizada fisicamente. Então nós temos que oferecer primeiro esse conforto para o físico. Na verdade, era um centro espírita Spa Day. Até eu que queria ficar lá, você passa lá, toma um passe magnético, um passe fluídico na sequência, depois você faz uma reflexologia, olha que beleza. Né? Mas não atendia ao seu papel, que é de hospital e escola de alma. Então, nesse discurso, Kardec já de início deixa claro a importância de investir no estudo. É o estudo que nos liberta da ignorância. Portanto, cabe aos dirigentes da Casa Espírita ter muito bem isso alinhado. Aliás, o Raul tem uma palestra onde ele fala das prioridades na Casa Espírita. Ele inverte o que normalmente acontece, porque normalmente prioriza-se mediunidade ainda. São poucas. Muitas casas foram aprendendo, a maioria já está alinhada com essa proposta de Kardec, mas ainda remanescem algumas resistentes, onde você vai e prioriza o mediúnico. E o Raul nos fala, lá em Tapetininga, certa feita, evangelização infantil, mocidade, os grupos de estudo, o evangelho e passe, e, por fim, o grupo mediúnico, não que ele fique em último por não ter valor, mas porque há uma pedagogia, porque só vem para o mediúnico depois que estudou. Nós vamos até mais à frente, se der tempo, falar um pouco disso. Kardec aborda a questão da desunião. Não é só hoje, gente, que tem. Já existia naquela época, no movimento inicial. Kardec experimentou um pouco essa questão de desunião entre os espíritas, que fragiliza o movimento espírita, porque o movimento espírita é esse aglomerado, esse conjunto de pessoas. Certa feita, meu pai conta, foi fazer palestra numa casa espírita vizinha à nossa cidade. Ele chegou um pouco antes com a pessoa que o convidou, e chegando na frente da casa espírita, ele falou, ainda nós não podemos entrar ainda. Por quê? Porque lá está um grupo rival. A hora que eles saírem, eles saem 7h30, eles saem, daí nós entramos. Então, desunião dentro de uma mesma casa espírita. Então, nós temos que, o dirigente, o espírito vai aprendendo a lidar com essa desunião, podendo, então, gerar essa, agregar. É um desafio muito grande. Nós que viajamos um pouco pela doutrina espírita, a gente vai vendo experiências positivas, experiências ruins, e vamos, às vezes, colhendo ideias boas, deixando outras ideias, aprendendo muito com o movimento espírita nacional. Dentro dessa linha da desunião, que Kardec fala, que os espíritos fomentam essa desunião, para que isso repercuta no desequilíbrio da casa espírita, que daí começa
a ruir, começa a apresentar serviços de má qualidade e, naturalmente, com todas as problemáticas inerentes à desunião, quando isso está acontecendo numa casa espírita. Aí desunião que envolve orgulho, desunião que envolve melindres. É um desafio muito grande, gestão de casa espírita. E não é só gestão de casa espírita, é gestão de grupos de estudo. Porque quando a gente falou aqui de grupo de estudo, eu digo para as pessoas, a gente dirige um grupo de estudo há muitos anos, no grupo de estudo nós também estamos trabalhando o lado moral, porque um grupo de estudo envolve convivência. Quantas vezes em grupo de estudo, você vê fulano o que fez, não, aquele estava dormindo na hora do estudo, ciclano está faltando tanto tempo. Em grupo de estudo nós estamos trabalhando tolerância, respeito, humildade para saber que estamos ali ofertando e aprendendo também. Então, o grupo de estudo já nos permite convivência, portanto, já nos permite aparar determinados equívocos da nossa questão moral para que possamos aprimorar. Ali, se no grupo eu não consigo me dar bem com 4 ou 5 no grupo ali do centro espírita, fica muito difícil conviver até em grupos maiores. Por isso, Jesus ser fiel nas pequenas obras para ser nas maiores. Então, mesmo num grupo de estudo, às vezes pequeno, já existe esse desafio que é de agregar, unir, boa convivência, que acaba culminando no que Kardec chamou de rivalidade entre a sociedade. Ele chamou a atenção para isso. Grupo que Kardec chamava de sociedades espíritas. Casas espíritas que se rivalizam numa mesma cidade, num movimento espírita municipal, disputando adeptos, às vezes disputando uma certa hegemonia na cidade. Certa feita, eu fui fazer palestras numa cidade, lá existem 5 centros espíritas. Um deles me convidou, eu fiz a palestra no sábado. Não sábado agora, num sábado. Quando eu voltei para Itapetininga, na segunda-feira de manhã, uma pessoa de um outro centro espírita da mesma cidade me ligou convidando para fazer palestra. E daí eu falei, olha, acabei de vir aí, estive aí sábado, então não vou poder voltar tão já aí. Mas que pena, aquele centro não nos convidou, nem falou nada. Pois é uma pena. Então, e na tarde, uma outra pessoa de um outro centro espírita da mesma cidade me ligou me convidando também. E daí no fim, eu acabei falando com eles, né, ali por WhatsApp, etc., falando, olha, eu voltarei, mas dessa forma não dá. Unam-se. Montem um seminário, eu falo, pode fazer um rodízio de casa. Periodicamente eu volto numa casa, depois eu volto em outra. Mas unam-se, porque eu não vou voltar para atender um convite isolado. Como vocês estão com convite pendentes da cidade, aquele que eu fiz palestra já deixou um convite em aberto para eu voltar. Então unam-se para que a gente volte e possa atender o movimento espírita municipal. Então dei o rumo, até hoje passaram-se anos e não me ligaram. Ou seja, ou a palestra foi muito ruim, ou não se acertaram. E eu tenho feito isso em alguns locais, tem dado certo. Quando muitas casas espíritas rivais, aquela mais lúcida, às vezes tem uma mais lúcida que a outra, fala, sempre vá na outra. A gente sempre convida eles não vêm, mas vá você lá sempre nos eventos. Não rompa, porque a hora que você falar, não adianta ir mais lá, porque eles não vêm aqui, aí você acaba quase que rompendo em definitivo esse relacionamento. Insista, vá lá. Sempre tem, às vezes, uma alma da mais lúcida que vai poder fazer esse papel. E a melhor coisa para unir casas que estão se rivalizando ou que não têm convivência é formar um evento espírita único. Uma feira do livro, um seminário conjunto. Aí unem-se em nome de um objetivo comum e, a partir dali, acabam, né, se acertando. Naquela cidade não deu certo, mas em muitas outras já deu. Eu já fiz essa sugestão para mais de 3, 4 cidades que eu me lembro, e se aproximaram timidamente, olha, vamos fazer um seminário, vamos fazer um evento, e aí vai se aproximando, vão se estreitando laços, vai nascendo o respeito, e a hora que vê, está ali o movimento espírita mais equilibrado. Mas Kardec já chamava atenção no seu discurso, porque certamente já identificou aquela época, problemas de ontem e de hoje do movimento espírita, essa questão da rivalidade entre a sociedade. E Kardec sabia muito bem lidar com isso. Porque Kardec era extremamente tolerante. Aliás, num dos discursos
que fizeram após a sua desencarnação. Um deles, que conviveu muito com Kardec, eu não me lembro do nome, está na Revista Espírita, a gente lê tanto que às vezes não memoriza nomes e datas. Ele fala, Allan Kardec, a tolerância em pessoa. É essa a expressão que ele usou para se referir. Ou seja, Kardec deve ter enfrentado na sociedade parisiense, a gente via pelos boletins enquanto foram publicados, pessoas que questionavam a adesão de novos membros, novos que chegaram, aqueles que saíram. Então, Kardec tinha uma tolerância, precisa ter muita tolerância e compaixão para lidar com essa desunião e rivalidade entre as sociedades. Então, Kardec já chamava essa atenção, e é algo que hoje ainda acontece, e aqueles que trabalham com gestão de casa espírita precisam realmente focar e oferecer ferramentas para lidar com essa questão. E num dado momento do discurso, Kardec fala, conversar com os espíritos é uma arte. E aí ele fala, interesse, moralidade e certeza. Kardec é o maior exemplo disso, porque quando nós pegamos as evocações de Kardec, as perguntas que ele ia desenvolvendo, a primeira pergunta, a segunda, o Livro dos Espíritos é bem um exemplo de como Kardec alinhava as perguntas, essa conexão que ele tinha com a equipe do Espírito de Verdade, da qual ele também fazia parte, que conforme já dissemos em outras palestras, a equipe do Espírito de Verdade se desdobrou, uma parte no mundo espiritual, outra parte encarnou-se para dar conta da tarefa aqui na Terra. Então havia uma sintonia tão grande que a gente via essa conexão entre as perguntas e as respostas do Livro dos Espíritos. Então Kardec, quando evocava os espíritos na sociedade parisiense, para tratar algumas temáticas e dirigir as perguntas, ou quando evocava alguns espíritos que estavam em sofrimento, que também consta da Revista Espírita, é muito interessante ver a pedagogia, a sequência das perguntas. Kardec não fazia pergunta por perguntar. Kardec não fazia perguntas movido por mera curiosidade, frivolidade. Havia um interesse, ele sabia onde ele queria chegar, a informação que ele queria trazer para fins da doutrina espírita. Então ele fala, conversar com os espíritos é uma arte de interesse. Por que interesse? Porque logo mais nós vamos para lá. Quando nós dialogamos com os espíritos, nós temos interesse, é um aprendizado, é importante para nós. Porque às vezes tem médiuns que acham que estão na reunião mediúnica apenas pelos espíritos. Caridade só com os espíritos que vão ser atendidos. E esquecem-se que há um interesse para nós. Por isso que ele fala de moralidade. Eu tenho dito, reunião mediúnica é terapia em grupo. Aprendem os dois lados. Quando um espírito sofredor está dando mensagem e ele está sendo acolhido pelo dirigente, pela equipe espiritual, pela vibração do ambiente, os encarnados também estão aprendendo com o relato, quando ele fala dos seus dramas, do seu sofrimento, daquilo que ele fez em vida, para que nós não possamos fazer o mesmo, para que possamos estar alerta para não repetir o erro. Muitos ensinamentos morais numa reunião mediúnica. Não só quando um espírito sofredor fala, mas também quando os benfeitores espirituais dão uma mensagem de orientação, de diretriz para o grupo, para o movimento espírita local. Às vezes tem reuniões de USES lá em São Paulo, aqui no Paraná, às vezes culmina com uma mensagem inspirada, onde os espíritos trazem algumas diretrizes. Então, essa arte, esse intercâmbio com a espiritualidade é uma bênção para nós. Kardec está falando isso. E de certeza, para aqueles que ainda têm uma ponta de dúvida sobre a imortalidade da alma, ao travar contato com a espiritualidade, cessa, ali passa a ter plena convicção de que, de fato, a vida prossegue. E eu encerrei essa questão porque na Revista Espírita existem muitos textos relacionados à mediunidade. Um dos capítulos de um dos volumes de Um Tesouro Inestimável, eu não me lembro qual, eu dediquei a mensagens, comunicações, textos atinentes à mediunidade e orientação aos médiuns. E num desses textos, Kardec divulga ali que estava surgindo uma seita, um grupo pequeno de pessoas tentando trazer uma ideia, talvez para contaminar a doutrina espírita. Kardec chamará em outros textos da Revista Espírita de pretensos adeptos.
São aqueles que estão na doutrina espírita e estão ali para tumultuar, para rivalizar, para dividir, não querem somar. Eles distorcem o ensinamento espírita, muitas vezes estão fascinados e acabam criando algumas confusões dentro da casa espírita, da dinâmica espírita. E Kardec notou que começou a surgir esta seita, ele chama de seita. Ele diz, como já surgiu há pouco tempo uma seita que queria implantar a negação da prece, negar o valor da prece, não sobreviveu, agora surge uma seita para negar a comunicação com os espíritos. Não aderir, não ter-se mais no movimento espírita a comunicação com os espíritos. Ele chamou, o artigo chama Espiritismo sem os Espíritos. Está na Revista Espírita de abril de 66. Eu achei interessante aqui, algo serve também para a administração do movimento espírita. Kardec falou daquela seita que surgia, negação da prece. Falou dessa seita que surgia e ele já escreveu um artigo na Revista Espírita. Ou seja, Kardec estava atento e não deixava a ideia ruim crescer. Kardec já agia esclarecendo na origem. Veja que ele não era violento, não era truculento, educado, polido, mas ele fala, já escreveu na Revista Espírita, para que aquilo norteasse o movimento espírita e de alguma forma não pudesse crescer. Então chamou de espiritismo sem espíritos. E ele fala nesse artigo, o espiritismo é o resultado do ensinamento dos espíritos, de tal sorte que sem as comunicações dos espíritos não haveria espiritismo. Significaria tirar-lhe o alicerce, a base. Agora há pouco falamos da arte do dialogar com os espíritos. Então começou a crescer esse movimento. Espiritismo sem os espíritos. E naquele discurso Kardec já falou das bênçãos de ter esse contato com a espiritualidade maior. E Kardec fala, claro que aqui nós respeitamos, não é seguir cegamente os espíritos, sempre respeitando a lógica, o controle universal, conforme João fala no Evangelho, não acreditais em todos os espíritos, mas provai se eles são de Deus. Ninguém dentro da doutrina espírita cegamente aceita aquilo que provém da espiritualidade. Há que se passar por essa peneira, e Kardec chama de crivo da lógica e o crivo da universalidade dos ensinos. Há todo um cuidado e há todo um critério. E eu trouxe esse assunto porque conheço algumas casas espíritas que defendem ainda. Hoje não tem grupo mediúnico. Por quê? Porque em histórias de algumas casas espíritas, por conta de grupos mediúnicos desequilibrados, desarmonizados, a partir dali surgiram rupturas, divisões, inimizades. Então, eles falam, médiuns perturbados, comunicações que não provinham da espiritualidade superior. Começou a contaminar, e isso trouxe um grande prejuízo para a casa espírita. E aí o que eles faziam? Suprimiam a reunião mediúnica. Eu conheço uma casa espírita onde eles falavam assim, é preventivo, já para que nem aconteça esse problema aqui, nós preferimos não ter reunião mediúnica. E aí Kardec fala, é tirar o alicerce do espiritismo. Claro, uma casa espírita iniciando, talvez ela precise investir no estudo, na qualificação do médium, para que mais adiante ela tenha um grupo mediúnico. Mas aqueles problemas que aconteceram em algumas casas espíritas com a mediunidade, não era o problema da mediunidade do grupo mediúnico, era problema das pessoas. Aquela mediunidade à moda antiga, a pessoa chegava perturbada, ia para a reunião mediúnica, falta de qualificação, falta de preparo, falta de dedicação, de empenho dos médiuns àquele compromisso. Aí abrem brecha para as obsessões, para as influências espirituais. O grupo vai perturbando, vai desarmonizando paulatinamente a casa. Claro, e que, como Kardec fez, se não agiu, os dirigentes não identificam, não agem prontamente, o problema cresce e torna-se um grande desafio, mas a gente podendo sim, em muitos casos, como aconteceu, desarmonizar totalmente a casa espírita, gerando divisões. Mas nem por isso nós vamos desqualificar a mediunidade. Deixar de reconhecer a importância, porque é o alicerce do espiritismo, essa comunicação com a espiritualidade. Mas, para isso, investir. Em nossa casa espírita, eu ainda era muito jovem.
Nem frequentava apenas a mocidade, mas sempre fui muito curioso, participar de reuniões administrativas, estar próximo dos dirigentes para ir aprendendo. Eu recordo-me que lá os grupos mediúnicos começaram a ficar um pouco perturbados. O dirigente nosso lá, que era já desencarnado, um médium notável, uma pessoa notável, tinha evidência, ele começou a perceber isso. Aí, ao invés de acabar simplesmente com a reunião mediúnica e nunca mais retomar, o que ele propôs? Uma suspensão momentânea das atividades mediúnicas. Ele até estabeleceu um prazo, em torno de 6 meses a 1 ano, para que os médiuns, em grupos, tinham 3 ou 4 grupos mediúnicos, conjuntamente pudessem estudar a doutrina espírita e, portanto, a mediunidade, para melhorarem-se enquanto ferramentas, enquanto intermediários, para logo mais retomar o trabalho mediúnico com qualidade. Então, às vezes, conforme o grau do problema, é possível uma suspensão momentânea, porque diagnosticado alguns problemas, para melhor trabalhar, qualificar os médiuns, melhor ajustar a casa espírita, para logo mais retomar essa comunicação com a espiritualidade. É uma bênção os grupos mediúnicos, grupo de desobsessão, grupos mediúnicos, ali como nós falamos, o aprendizado é imenso, é o alicerce da doutrina espírita. Então, tomemos cuidado com essas questões de casas espíritas que vão pura e simplesmente abolir a reunião mediúnica, porque está aí, conforme diz Kardec, tirando-lhe o grande alicerce, porque o espiritismo surgiu a partir dessa comunicação com os espíritos. Recomendo também a leitura do artigo. Prosseguindo, nós chamamos aqui de artigo sobre o espiritismo, seguindo um pouco nessa linha do que estamos abordando. Kardec escreveu um artigo chamado Perpetuidade do Espiritismo. Revista Espírita, fevereiro de 65, outubro de 65 e janeiro de 66. O Espiritismo está longe de haver dito a última palavra, mas é inamolgável em sua base. Fevereiro de 65. O que dá grande vigor à doutrina espírita, Kardec fala, o que dá perpetuidade à doutrina espírita é justamente a sua fé racional, fé lógica. Essa abertura que o espiritismo tem por assimilar novas verdades que surjam, desde que não firam a sua base. Então, por exemplo, questões da ciência que vão surgindo, vão sendo descobertas, Kardec fala isso, vão sendo incorporadas à doutrina espírita, porque a doutrina espírita, ele fala, não disse a última palavra, não fechou a porta para novos aprendizados. Ele diz, mas repitamos, porque às vezes pode dar uma interpretação um pouco errônea, inamolgável, as bases da doutrina. Ele fala em outro artigo que a base da doutrina está nas obras básicas, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, no artigo, porque eram as 2 obras básicas que haviam quando ele escreveu o artigo que eu estou me referindo. De forma que a base da doutrina está ali, no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, etc. Ali está a base da doutrina espírita. Tudo que vier e ferir essas bases da doutrina, naturalmente que rejeita-se isto. Mas o que nós temos percebido, sobretudo no viés da ciência, que muitas descobertas que a ciência estão fazendo estão vêm de encontro ao que a doutrina já está ensinando. Paulatinamente, alguns cientistas que fazem alguns estudos, algumas pesquisas, e de repente nós notamos que isso está em perfeita sintonia com o que o Espiritismo vem nos trazendo. Então, essa perpetuidade do Espiritismo é justamente isso. Não tem mistérios, não tem nada oculto, e não rejeita o novo. Não rejeita essas descobertas científicas unânimes, porque, sem fazer qualquer alusão específica, nós vemos que algumas religiões passam por perda de fiéis, justamente porque algumas ainda insistem em manter as portas fechadas para essa questão do novo, das questões que vão surgindo. De forma que a religião, conforme a doutrina espírita propõe, mantendo-se fiel à base, e vão aí surgindo, então, questões novas que, naturalmente, nós vamos
aceitando questões novas que vão surgindo e nós vamos trabalhando dentro das bases, dos princípios da doutrina espírita, sem nenhuma dificuldade, sem fazer com que isso cause nenhum problema. Uma obra do nosso querido Raul Teixeira, que eu deixo aqui apenas a título de citação, chama-se Ante o Vigor do Espiritismo. Então, olha, o próprio nome do livro já é bem sugestivo, o vigor do Espiritismo, onde Raul Teixeira responde diversas questões, assuntos os mais variados, de atualidades, de movimento espírita, e a gente percebe a resposta lúcida que o Espiritismo tem para essas diversas questões que a vida nos apresenta. Ele tem uma outra obra, Quando a Vida Responde, também, que demonstra muito essa grandeza, essa perpetuidade, esse vigor intelectual da doutrina espírita, mas sempre inamogável, sempre mantendo fidelidade às bases que Kardec estabeleceu no seu Pentateuco. Aqui, mais uma vez, nós vamos ver uma frase de Kardec. Desde que o Espiritismo não se declare estacionário nem imutável, assimilará as verdades que forem demonstradas. Janeiro de 66. E tudo isto, conforme nós já falamos, associado ao controle do ensino espírita, que é a universalidade. Vários espíritos, por diversos médiuns, falando a mesma coisa, com fidelidade à base. Mas Kardec tem um artigo que eu achei muito interessante, quando ele fala do controle do ensino espírita, dessas verdades, desses temas doutrinários novos que vão surgindo e vão sendo incorporados à veneranda doutrina espírita, porque ela não é imutável e não disse a última palavra, é algo interessante. Não basta vários espíritos falarem a mesma coisa. Kardec diz que é preciso saber em que condições e o caráter dos médiuns e o objetivo daquelas reuniões. Porque é muito bem possível que alguns espíritos inferiores, obsessores, que queiram, por qualquer motivo, trazer ideias equivocadas à doutrina, e se manifestem em diversos grupos, porque encontram ali sintonia com médiuns e vigilantes, e aí eles lançam uma tese equivocada aqui, uma tese equivocada lá, uma tese equivocada lá. Ela fala, não, agora a doutrina espírita pode aceitar, porque está vendo? São 3 médiuns diferentes, e às vezes o espírito usando nomes diferentes, para que nós possamos aceitar. Kardec fala, não, também é preciso saber em que condições, a natureza do grupo, né, o caráter dos médiuns, para que nós possamos aceitar isto. Repito, muitas obras espíritas psicografadas, algumas não passam pelo crivo do controle universal. Há excelentes obras mediúnicas que passam por esse crivo e vão tratando de temas importantes, mas há algumas que vão surgindo apressadas, que tratam de temas que, repito, ou às vezes vem por um único médium, um único espírito, e não tem qualquer afinidade com a base da doutrina, outras vezes vem através de vários espíritos, mas sem se saber em que condições, mas que também não guardam qualquer fidelidade à lógica e às bases da doutrina. Então, este é o grande vigor, a perpetuidade do espiritismo, não estar fechado. Então, muitos pigmeus morais, vendo a grandeza e a nobreza de Kardec, não fazendo esse movimento de crescimento e aprimoramento, preferiam atirar pedras, chamando-o, atribuindo a ele um chefe, questão que Kardec não se atribuía. Então, naturalmente, querendo afetar Kardec, querendo atingir Kardec, e, por consequência, o movimento espírita. E também querendo fechar as portas, porque achava que o espírita aceitava tudo que vinha da espiritualidade. Pretensos adeptos, repito. E Kardec, então, escreve este artigo, né? Deixa eu só voltar aqui, porque pulou. Ali. É o espiritismo liberto, não só da tutela dos espíritos, mas de toda uma direção ou supremacia pessoal, de toda a subordinação às instruções de um chefe. Kardec já falou, não há isto, há um equívoco. Espiritismo independente, porque não aceitamos cegamente o que provém da espiritualidade e o espiritismo não tem um chefe. É uma revelação espiritual, é uma revelação que vem dos espíritos superiores sob o comando do Cristo,
que chega à Terra em todos os cantos. E há trabalhadores que assumem essa tarefa, ele assumiu a tarefa de codificador. Na atualidade, talvez alguns não saibam, mas à semelhança dessa questão, alguns estão chamando de espiritismo progressista, que visa falando de gurus do espiritismo. Não, que o espiritismo agora tem gurus querendo bater, abre aspas, né? Não fisicamente, mas querendo agredir, querendo ofender notáveis trabalhadores da doutrina espírita. Notáveis trabalhadores da doutrina espírita. Esses notáveis trabalhadores da doutrina espírita, eles não se apresentam como gurus. Se apresentam como trabalhadores da doutrina espírita. E porque são portadores de uma lucidez, de um conhecimento doutrinário. Alguns deles, como Divaldo, por exemplo, Raul Teixeira, com uma folha de serviço em nome da doutrina, a folha de serviço diz por si só. As obras, as tarefas, dizem por si só. Então, eles ficam, esse espiritismo progressista, criando essa celeuma, então acaba apresentando esses como gurus, como se eles fossem o chefe do espiritismo. O espiritismo não tem hierarquia. De forma que nós recebemos isso como pigmeus morais, né? Porque não conseguem identificar a grandeza do outro, preferem atirar pedras. E isso acaba, de alguma forma, resvalando no movimento espírita, causando problemas. Da nossa parte, nós sabemos que esses grandes trabalhadores da doutrina espírita, Divaldo, Raul, Alberto Almeida, Haroldo Dutra, Sandra Borba, Sandra Paula, etc., eles não se intitulam gurus. Isso surgiu porque muitos temas novos têm surgido. Muitos temas novos têm surgido. E, às vezes, esses grandes oradores, dentro das suas reflexões, nos apresentam um norte, nos apresentam uma direção, para que a gente possa começar a compreender esses assuntos. E isso não significa que seja a doutrina espírita. Eu até escrevi um artigo, nós conversávamos com o Adriano certa feita, nos falou, né? Acredito que seja publicado no Mundo Espírita, não tenho certeza, onde nós temos que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. O que é a unidade da doutrina espírita, o que compõe a doutrina espírita, porque surgem tantas coisas novas, qual a visão espírita da transexualidade? Qual a visão espírita da homossexualidade? Qual a visão espírita da clonagem? Qual a visão espírita disso e daquilo? São tantas coisas novas que às vezes nós precisamos de tempo para refletir sobre essas coisas novas. O espiritismo não fechou as portas, diz Kardec, inamolgável em suas bases. Então nós passamos e esses grandes trabalhadores da doutrina, até por conta da complexidade de temas novos que surgem, sim, eles, dentro do movimento espírita, têm uma voz importante, mas não são nessa acepção como quiseram dar de gurus, que nós aceitamos cegamente, nem eles pedem. Nós nunca vamos ver o Divaldo falando, não, vocês têm que aceitar cegamente o que eu falo. Não tem que aceitar, não. Nós nunca vamos ouvir desses grandes trabalhadores, dessas grandes almas, nesse trabalho missionário de divulgação da doutrina. Eles, muitas vezes, em alguns temas novos, eles vão nos apresentar um norte, que é um norte, uma referência muito importante para nós. Muito importante. E aí, nós vamos aguardando o tempo, revelações espirituais que poderão surgir. Vamos aprofundando as nossas reflexões e os nossos estudos a respeito desses temas. Porque para Kardec, para fazer parte integrante da doutrina espírita, tem que se respeitar a lógica e o controle universal. Há muitos temas novos que nós não tivemos tempo ainda do controle universal. Precisaremos de mais tempo, fica ali de quarentena, mas essas opiniões avalizadas, lúcidas, coerentes com as bases da doutrina, serve, sem dúvida alguma, para as nossas reflexões doutrinárias. Eu escrevi um artigo falando justamente dessa questão da transgênero, transexualidade e tal. Porque às vezes, qual é a posição do espiritismo? Então, eu falo, existem, seguindo o critério de Kardec na Revista Espírita, nós não podemos dizer, não, a posição do espiritismo é... Porque esses que se dizem espíritas progressistas combatem porque, às vezes, com encontros, seminários, congressos, são perguntados, às vezes o tema é esse, e eles apresentam uma diretriz segura, um norte seguro.
E aí eles criticam e estão falando, não, mas ali está falando em nome do Espiritismo, eles estão representando o Espiritismo. Mas nós sabemos que, para fazer parte integrante, é o controle universal. Então nós aguardamos o tempo, para que a gente possa ir assimilando essas questões. De unidade da doutrina desses temas que citei, o nascedouro está no espírito. No mais, são referências nobres. Vamos encontrar o Camilo falando, através da mediunidade do Raul. Nós vamos encontrar a benfeitora Joana de Ângeles, Viana de Carvalho. Né? São trabalhadores notáveis. E esses que se intitulam espiritistas progressistas querem criar animosidades, querem criar atritos, obstáculos. E pior, às vezes não ficam no campo das ideias, porque se ficassem no campo das ideias, compreensível. O que eles fazem? Não vão para o ataque pessoal. Certa feita, conversando com o Divaldo, né? O Divaldo com seus 91 anos de idade, e meu filho, já não é a primeira vez. Já passamos tanto por isso, a gente já aprendemos a conviver com isso. Né? Daí as pessoas ficam esperando, vamos esperar, o Raul e o Divaldo vão revidar. Não vão revidar. São almas compromissadas com o bem, com a doutrina, como Kardec na Revista Espírita fazia defesa, mas sem ataque pessoal, sem ofensa pessoal. Então a gente vê esses trabalhadores notáveis que têm servido para nós de referências, de nortes, de qualidade. Né? E isso não significa, repito, como eles querem. O movimento espiritista progressista quer os intitular de gurus, que a gente aceita cegamente. Não. Quem é estudioso da doutrina, você ouve o Divaldo, você ouve o Haroldo, você vem ali, está em sintonia com as bases da doutrina, e nós, naturalmente, aceitamos, e para nós é um norte. Essas almas elevadas fazem reflexões nobres, profundas, que às vezes nós, almas menores, não conseguimos fazer. Então é importante que eles nos tragam norte, referências, e sejam bem acolhidas. Então vejamos que naquela época já existiu, e hoje também surgem desses pretensos adeptos que querem, muitas vezes, criar empecilhos, dificuldades, e muitas vezes agredir esses grandes trabalhadores da doutrina, que nem se defendem, nem precisam se defender, porque as suas atitudes, já as suas falas amorosas, as suas orientações, por si só, falam a respeito disso. Né? Esse aqui é um assunto interessante. Aquilo que nós já anunciamos. O Espiritismo é uma religião? Por que eu falo isso? Pode parecer um assunto surrado. Mas alguns ainda defendem. Vemos ainda alguns que defendem. Não, mas o Espiritismo não é uma religião, é uma doutrina, é uma ciência, é uma filosofia. O próprio Kardec falou isso. Doutrina, nós usamos usualmente doutrina espírita, porque doutrina é conjunto de ensinos, conjunto de informações. Então, não está correto. Está correto. Doutrina espírita. Está correto. É um conjunto de ensinamentos. Mas, quando aí a importância de estudar a Revista Espírita sequencialmente. Porque é um desses pontos que Kardec foi amadurecendo, e 3 meses aproximadamente antes da sua desencarnação, ele vai afirmar textualmente. Porque é uma religião. Porque até lá, vamos ver vários artigos, Kardec falando que o Espiritismo é uma ciência e uma filosofia de consequências morais. É uma filosofia de consequências morais. Não é religião porque não tem chefe, não tem ritual, não tem sacerdócio, não tem culto. Então veja que a palavra religião o seu conceito estava comprometido. Mas aqui é um discurso de Kardec. Quando estava comemorando a sessão anual da comemoração dos mortos, dia 1 de novembro de 68, ele fez um discurso. E ali é um discurso notável, ele vai falar das assembleias religiosas, a importância das assembleias, os grupos religiosos, a importância de estar num grupo religioso, as vibrações, ele fala recuperar as perdas fluídicas por conta da homogeneidade de pensamento, a vibração que se cria. É um discurso notável de Kardec, falando sobre as assembleias religiosas. Mas, num dado momento, ora sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, porque é a doutrina que funda os elos de fraternidade e da comunhão de pensamentos. Portanto, o próprio codificador nos apresenta ali no final uma religião. Não aquela religião comprometida com cultos, com ritos. Aliás, as pessoas que às vezes vêm à casa espírita pela primeira vez até estranham, porque elas vão lá esperando algo
diferente, e às vezes estão acostumadas com a sua religião, onde há hierarquia, onde há sacerdócio, onde há vestimento, onde há ritualística, e quando vão à casa espírita, a encontram simples, sem imagens, sem adorações, sem o culto exterior, sem disputa de cargos, sem sacerdócio, sem hierarquia, né? Assim deve ser, pelo menos na teoria, e aí encontram a casa espírita. E tem dificuldade, alguns até têm dificuldade. E como habitualmente nós usamos doutrina espírita, é natural que o leigo tenha alguma dificuldade de enxergá-la como religião. Mas, sim, eu particularmente prefiro muito usar religião espírita. Às vezes, quando eu escrevo artigo, ao invés de colocar doutrina, eu coloco religião em substituição, porque doutrina também está, conjunto de ensinos, mas já para que fique bem fixada essa ideia de que é uma religião com essa acepção de religar a criatura humana ao Criador, ao Pai, de trabalhar no indivíduo os elos de fraternidade, o sentimento, os valores morais, a comunhão de pensamentos. E nesse sentido, aliás, o nosso programa de rádio, que nós temos lá em Itapetininga, agora na semana passada, até a nossa abordagem foi essa, porque às vezes em programa de rádio, a gente falamos um pouco da casa espírita para o leigo, e falamos, sim, ali o templo espírita, a casa espírita, é uma religião e cristã, porque nós estamos fundamentados no Cristo. Nós estamos ali, um alicerce, porque às vezes os leigos ouvem evangelho segundo o Espiritismo. O que eles pensam, às vezes? Que é um evangelho à parte, um evangelho diferente. E quando, na verdade, nós sabemos e explicamos que é o mesmo evangelho. Como tem evangelho segundo Mateus, evangelho segundo Lucas, evangelho segundo João. É o mesmo evangelho, mas com as características de cada evangelista. E o Evangelho segundo o Espiritismo também. É os textos que Kardec separou do Novo Testamento, as passagens do Cristo, desenvolvendo ali a ideia à luz da doutrina espírita. Portanto, com essa fala de Kardec, que ele foi amadurecendo ao longo do tempo, não por falha dele, mas porque a palavra, a religião, o conceito estava comprometido, distorcido. A hora que nós vemos o conceito da palavra religião como deve ser aceito, é natural que nós a enxerguemos e, como o codificador nos apresenta, sim, uma religião. E nesse discurso, que o tempo avança, nós deixamos aí para os senhores buscarem lá, porque num dado momento Kardec vai nos falar da síntese do dever espírita. Olha, quando a gente lê aquela lição, o homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uns que brincam que dá um desânimo, né? Ele fala, nossa, é tanta coisa, mas não é para dar desanimar, é para a gente se sentir estimulado, convidado. Reencarnação é superação de limites. Nem que não consigamos fazer tudo agora, mas nós vamos trabalhando por isso. Esse síntese do dever espírita está lá, dezembro de 68. Kardec ali começa a falar da síntese do dever espírita, realmente para as nossas reflexões. Nos assuntos variados que nós vamos encontrar na Revista Espírita, há questões bem interessantes. Eu trouxe uma aqui que eu achei curioso. Benjamin Franklin. Há uma alusão a Kardec, está em agosto de 65. Benjamin Franklin foi abolicionista lá nos Estados Unidos, tido até como um dos representantes do iluminismo, um grande inventor. Ele tem lembra aquela imagem da pipa na eletricidade? Né, que ele foi um grande estudioso da questão da eletricidade, a pipa, então, Benjamin Franklin. E Kardec recebe uma comunicação vinda dos Estados Unidos, onde fazia essa menção, que é o que Benjamin Franklin fala que ele gostaria que estivesse no seu epitáfio, no seu túmulo. Aqui repousa entregue aos vermes o corpo de Benjamin Franklin, impressor como a capa de um velho livro, cujas folhas foram arrancadas e cujo título e douração apagados. Mas por isto a obra não ficará perdida, pois reaparecerá, como ele acreditava, em nova e melhor edição, revista e corrigida pelo autor. Olha, reencarnacionista, né? É reencarnacionista? Benjamin Franklin. Se nós pudéssemos colocar isso no nosso epitáfio, né, roubando a ideia, né, que a gente, voltaremos. Esperamos que numa edição melhorada, revisada, né, corrigida. Quando ele fala corrigida pelo autor,
É interessante isso, né? Corrigida pelo autor. Esforço pessoal, trabalho pessoal. A lei do progresso, ela é pessoal e prossegue no além. Prossegue no além. Na Revista Espírita nós vamos encontrar um artigo de Kardec falando do progresso no mundo espiritual. Algumas observações, como é que se dá esse progresso? Kardec até compara, é interessante o artigo, e aqui nós não o trouxemos, estamos lembrando agora, neste momento, há uma pergunta que Kardec responde, onde é que o progresso do espírito se dá com mais eficiência, no mundo espiritual ou no mundo físico? Então, não vou responder, vou deixar aqui, curiosidade. Né? Então, ele fala que, explica, não que não haja progresso no mundo, que a pergunta é onde talvez seja mais eficiente. Né? E ele fala no mundo espiritual, porque ela sem o império da matéria, às vezes lembrando de vidas passadas, o espírito tem uma amplitude maior e consegue corrigir algumas coisas que talvez na Terra ele não consiga. Mas aqui é o mundo dos testes, ele terá que voltar e realmente demonstrar que assimilou aquele aprendizado e se tornou uma criatura melhor. Mas é interessante aqui essa visão de progresso, de reencarnação, que, aliás, é a temática, eu não sei se é segredo, a temática do seminário do ano que vem, da conferência, que é justamente do nascer, morrer, renascer, progredir sempre, né? Tal é a lei. É um pouco isso, né? Nasce, volta, e cada vez uma edição revisada, melhorada pelo próprio autor. Esforços de nós próprios. Meu pai tem uma frase diferente, que ele brinca, que ele fala que vai estar, né, no túmulo dele lá, né? Aqui jaz, o nome dele é Ivan, aqui jaz Ivan Vieira de Paula, vírgula, contra a sua vontade. Que meu pai fala, em que pese sendo espírita, a gente valoriza muito o momento de estar no corpo, né? A gente queria ficar mais, longevo. A gente vê o Divaldo aí com 91 anos de idade, esse grande trabalhador da doutrina, né? Dedicado, né? Brincávamos com o Marco, com o Adriano, com o Marco, nada de só desencarnação, ele opera a coluna, opera não sei o quê, e aquilo, e está lá, ele com uma vitalidade impressionante. Né? Mas meu pai falasse aqui já, porque fala, aproveitar o corpo, não é porque nós somos espíritas que queremos ir logo para o mundo espiritual. Aliás, tem uma frase uma vez que eu li que diz assim, que o espírito é curioso, ele quando está aqui quer estar logo lá, e quando está lá quer estar logo aqui. Porque quando a gente está aqui, não, a vida está muito difícil, voltar logo para o mundo espiritual e tal. Quando está lá com a consciência pesada, com os dramas morais, que quer voltar logo para realmente retificar, espiar, provar, para poder crescer. Né? Mas meu pai fala nesse sentido de gratidão ao corpo, a importância da atual reencarnação, o momento da Terra, a honra de conhecer a veneranda doutrina espírita neste momento. Então, nós não desperdiçamos a alegria de estar no corpo neste momento. Ou como São Francisco falava, né? Cuidar do jumentinho aí. E dentro dessas curiosidades da Revista Espírita, nós achamos também algo relacionado a Abraham Lincoln, né? O presidente norte-americano, uma alma notável, espiritualista. E eu coloquei a data ali, a data da sua desencarnação, 14 de abril de 65. E William Booth, alguém sabe quem é William Booth? O assassino dele. O assassino dele morreu 12 dias depois. Porque Kardec também recebe uma mensagem, se não me falha a memória, proveniente lá da América também, onde narra justamente essa questão espiritual. Porque Abraham Lincoln foi assassinado por William Booth, e ali fala que Abraham Lincoln, pela sua espiritualidade, pela sua nobreza, não demorou muito em reconhecer-se como espírito no mundo espiritual, e ele tomou conhecimento de que seu algoz estava num leito de morte, ferido, ele foi ferido alguns dias após, e estava ali na iminência da desencarnação. O que faz Abraham Lincoln? Vai lá acolher. Ele vai lá visitar o assassino, ficar ali velando, esperando o retorno dele ao mundo espiritual para acolhê-lo amorosamente. É uma lição de perdão, sem dúvida alguma, de nobreza dessa alma. Só que lá conta, essa comunicação espiritual, conta que William desperta no mundo espiritual, enxerga Abraham Lincoln e se sente glorificado pelo que fez. Ao invés de se arrepender pelo que fez, refletir, ele se sente mais orgulhoso, se sente glorificado pelo que ele fez. Ou seja, ainda dava valor, talvez se pudesse, faria de novo.
mas Abraham Lincoln não o abandona. Esse espírito ali pela comunicação, ela não é muito detalhada, é uma comunicação curta. Diz que ele fica por algum tempo ainda vagando no mundo espiritual, sem rumo, mas tendo momentos de arrependimento e momentos de ainda glorificar aquilo que ele fez. Mas o que chama a atenção é que Abraham Lincoln se coloca nessa condição de um espírito nobre acolhendo o seu algoz. Vamos encontrar na literatura espírita alguns casos semelhantes, né? Quando a vítima, no mundo espiritual, vai lá acolher o algoz. Isso são lições notáveis, né? Nós vemos muitas vezes situações parecidas, quando em vida ainda a pessoa ela é vítima de uma situação e ela perdoa, e no final da vida ela própria ainda vai acolher aquele que foi o seu algoz, não no sentido de assassinato, mas ter causado muito sofrimento, abandono, traição. O espírito, a Amélia Rodrigues, narra na questão da mulher adúltera, quem que aparece lá no final para ela cuidar? O marido. E ela o reconhece, no primeiro momento, ele não a reconhece e ela o acolhe. Nós temos histórias no movimento espírita de exemplos que cumprem aquele dever, síntese do dever espírita que Kardec fala. Nós conhecemos o movimento, isso é uma bênção para mim, nas viagens, conhecer histórias notáveis de companheiros espíritas que, de fato, vivem a doutrina espírita, passam por as situações mais hostis. Às vezes, nessa questão conjugal, abandono, temos uma companheira que conhecemos, onde o marido a abandonou, e agora, na atualidade, o ex-marido, está com aquela doença ELA, é uma doença extremamente progressiva, limita muito, e ele não tendo ninguém para cuidar, ela o acolhe, está o acolhendo e cuidando dele em casa. Então, são realmente companheiros espíritas que, quando chega a hora do testemunho, eles, de fato, vivenciam com alegria e nos contagiam, nos estimulam a prosseguirmos nessa tarefa de viver a doutrina espírita em plenitude. Lembramos de Jesus e Judas. Judas, entre aspas, o algoz, vendeu Jesus por 30 moedas, entregou Jesus para ser crucificado, não aguardava que ele fosse morto e crucificado, não era essa a expectativa de Judas. A Amélia Rodrigues nos apresenta essa história, que Jesus, então, logo após sair ao corpo no mundo espiritual, as primeiras questões que ele vai resolver é justamente ir acolher Judas. E a Amélia Rodrigues descreve, acho que nós já até citamos aqui, parece-me na obra Flores no Caminho, ela vai lá, e ele vai lá acolher Judas, e tem uma fala belíssima, belíssima, de perdão, entre aspas, de perdão, porque as grandes almas nem se sentem ofendidas, às vezes nem necessitam exercitar o perdão. Mas uma fala de acolhimento de Judas que é comovente. Eu achei interessante porque isso está na Revista Espírita e nos remete, porque essas questões de viver a doutrina, esses exemplos que nos mostram, é interessante porque nos remete a um artigo que eu separei aqui, que também acho muito interessante, que fala Festa dos Bons Espíritos, a chegada de um irmão. Está na Revista Espírita de maio de 61. É uma mensagem espiritual onde está mais ou menos assim. Também temos nossas festas, e isto acontece com frequência, porque os bons espíritos da terra, nossos bens amados irmãos, despojando-se de seu invólucro material, nos estendem os braços e nós vamos, em grupo inumerável, recebê-los à entrada da instância, que daí em diante vão habitar conosco. Ele fala, e nessas festas não se agitam como nas vossas. As paixões humanas que, sob rostos graciosos e frontes coroadas de flores, se ocultam a inveja, o orgulho, o ciúme, a vaidade, o desejo de agradar e de primar sobre rivais, nesses prazeres fictícios que não o são. Aqui reinam a alegria, a paz e a concórdia. Cada um está contente com a posição que lhe é designada e feliz com a felicidade de seus irmãos. Então, meus amigos, com esse acordo perfeito que reina entre nós, nossas festas têm um encanto indescritível. Milhões de músicos cantam em liras harmoniosas as maravilhas de Deus e da criação.
com acentos mais deslumbrantes que vossas mais suaves melodias. Longas procissões aéreas de espíritos volitam como zéfiros, lançando sobre os recém-chegados nuvens de flores, cujo perfume e variadas nuanças não podeis empreender. Depois o banquete fraterno a que são convidados os que com felicidade terminaram suas provas e vêm receber a recompensa de seus trabalhos. Olha que lição bela para nós, né? O quanto vale a pena. Vejamos aqui aquela fala do Cristo, no término das bem-aventuranças, não do sermão completo, das bem-aventuranças, quando ele fala, alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Então, quando nós vemos espíritas dedicados, como esse exemplo que eu citei de uma companheira, um ex-marido, esses trabalhadores notáveis da doutrina que nós citamos, que vão dando conta dos seus compromissos diante da vida, e tantos outros, cada um dos senhores aqui conhece inúmeros trabalhadores do bem, não só espíritas, pessoas de bem, que conseguem ser fiéis ao Evangelho de Jesus, em que pese as lutas, o sacrifício, aqueles que vão assumindo com dedicação as tarefas, as suas responsabilidades espirituais. Por consequência, nós vemos essas festas diferentes, como a lição diz, daquelas que nós estamos acostumados aqui na Terra, sem ruídos, sem barulhos que atormentam, que excitam, que afligem, mas músicas celestes. Aliás, nós não vamos ter tempo, era um dos slides finais aqui, até aproveitando o gancho, na Revista Espírita nós vamos encontrar muitas referências sobre a arte espírita. Tem um artigo, a arte espírita, pagã e cristã. Nós vamos encontrar um artigo de Kardec falando, onde ele recebe uma carta noticiando que numa casa de detenção, um diretor vocacionado, preocupado com a reeducação dos prisioneiros e não apenas em puni-los. Então, veja, almas nobres já naquela época se preocupava com, não a punição, mas a reeducação. Ele colocava músicas sublimes para os presos escutarem, calmas, músicas clássicas. Criou uma escola de canto dentro da casa de detenção e ele percebeu que aquilo repercutia na moral daqueles criminosos. E aí Kardec escreve algo que eu achei notável. Ele diz assim, muitas vezes, para falar a alma, primeiro é preciso amolecer o coração. Que a arte espírita, muitas vezes, somente no campo da música, às vezes preparativos de alguns ambientes, toca a música, amolece o coração. E aí cria-se todo um ambiente propício para falar a alma. Achei bonita essa frase de Kardec. Encontraremos mensagens na Revista Espírita de Rossini, italiano, músico, compôs óperas. Eu fui pesquisar, porque eu confesso que essa parte artística, eu sou um espírito zerado. Vou precisar reencarnar muitas vidas para desenvolver essas aptidões artísticas, porque eu tenho uma extrema dificuldade. Italiano compôs a ópera O Barbeiro de Sevilha, que seria uma das suas óperas mais conhecidas. Temos referências de Kardec, Comunicações sobre Pergolesi, também italiano. Ele compôs uma música notável, eu não sei se a pronúncia é essa, Stabat Mater, onde ali conta que foi uma visão espiritual que ele esteve no mundo espiritual. A gente sabe que muitas dessas composições sublimes têm essa sustentação do espiritismo, porque o músico vai ao mundo espiritual em êxtase, num desdobramento, ouve essas músicas celestes que tocam nessas festas espirituais, que equilibram, que planificam, e quando voltam ao corpo trazem em memória e depois transformam aqui nas partituras, nas músicas que nós conhecemos. Então são trabalhadores notáveis. E aí nós vamos aprendendo um pouco de ouvir Bach, Beethoven e tantos outros. E eu, particularmente, faço esforço. Eu brinco com os meus filhos, porque hoje as músicas... Aliás, numa das comunicações fala que muitos espíritos missionários, à medida que o planeta se moraliza, compositores virtuosos vêm à Terra para compor músicas virtuosas que melhorarão a qualidade da música. E nós estamos precisando, viu, gente? Outro dia eu fui convidado para uma festa de 15 anos de uma filha de um amigo. Meu Deus do céu! Eu não vou nem falar o que tocou, o senhor já deve presumir, né? Mas eu brinco com os meus filhos, eu tenho filhos adolescentes, talvez tenhamos falhado, porque não estimulamos desde cedo o refinamento do gosto musical, que eu também tenho dificuldade. Então eu falo para eles, vocês acham que vai chegar no mundo espiritual, numa região intermediária para cima, vai tocar sertanejo universitário? Não vai tocar. Funk? Não vai tocar.
Ah, mas eu gosto. Tudo bem, então façamos o seguinte exercício, que é o que eu tenho feito comigo. Em alguns momentos, ouça música clássica. É o que eu tenho feito. Porque eu também gosto de rock clássico. Eu gosto de Paul McCartney, eu gosto desses rocks dos Beatles e algumas coisas. Eu sei que eu não vou chegar lá com os Beatles tocando. Mas talvez algumas músicas dos Beatles até transformem uma música, né? Imagine, de John Lennon, talvez toque lá, né? Instrumental, né? Let It Be, de Paul McCartney, que, aliás, tem uma origem espírita, porque Paul McCartney fala que foi quando a sua mãe, ele muito novo, a sua mãe desencarnou, ele tem um sonho com a mãe, e ele muito sofrido, a mãe fala para ele, né? Fala, não, mas não fique sofrido, aí Let It Be, ou seja, vai passar, continue, prossiga, né? Aí ele compôs a música, talvez essas toquem, mas eu sei que músicas pesadas não vai tocar. Então eu vou me colocando esses exercícios de escutar um pouco de músicas, essas músicas clássicas, para ir aprendendo, para ir despertando essas sensibilidades que depois, no mundo espiritual, nós damos prosseguimento em futuras reencarnações. Então, são essas festas. E eu me lembrei do livro Há 2000 anos, quando descreve a chegada dos cristãos que morriam nas arenas, né? A própria esposa, né, do imperador Públio Lentulus, ou Emmanuel, quando ela chega, junto com outros cristãos, falando dessas músicas sublimes, dessas coortes, grupos de espíritos que os acolhem, nessas festas, para aqueles que deram conta dos compromissos aqui na Terra. Então, são questões assim muito, muito profundas, questões verdadeiramente notáveis. A gente fica a imaginar essas festas, não que nós façamos o bem apenas pensando nisso, mas é importante que a gente saiba, porque Jesus fala que ele apresenta as bem-aventuranças, os misericordiosos, os mansos, mas olha, alegrai-vos, ou seja, persisti-vos, regozijai-vos, porque grande será a vossa recompensa. Então nós vemos que vale a pena, nesse mundo difícil de hoje, desafiador, a conduta equilibrada, a sintonia com os espíritos nobres e, por consequência, a nossa chegada no mundo espiritual será em clima festivo. É uma festa grande, mas em clima festivo pela serenidade, a paz de consciência, os companheiros espíritas, familiares talvez nos recebendo, e nós chegamos lá com a consciência tranquila de que estávamos, pelo menos, talvez fazer tudo. André Luiz nos fala que ser espírita completista é para poucos, mas, no mínimo, como disse o codificador, o empenho, o sacrifício por ser um cristão melhor, um espírita melhor. É tornar-se hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E, para isso, já na nossa fala final, eu peço desculpa porque nós tínhamos algumas coisas a falar, mas nós vamos avançar, porque eu gostaria de trazer aqui, porque o tempo não permite, aqui é a arte espírita, né? Para quem quiser a referência, a música para presos e loucos, tocava também, setembro de 64, Rossini, janeiro e março de 69, onde fala dessas músicas celestes, né? E aí, falando desse compromisso, porque a revista espírita, ela é instrução, complemento das obras básicas. Mas Kardec escreve um artigo, se não me falha a memória, em agosto de 64, onde ele fala que a revista espírita também tem esse conteúdo moral. Porque, ao estudar, qual é a consequência do nosso desenvolvimento intelectual? Está lá no Livro dos Espíritos, né? O progresso intelectual gera o progresso moral. Às vezes não de imediato, mas induz ao progresso moral. Então, a revista espírita, por nos trazer essas mensagens de instrução rica. Quando falamos de arte, um capítulo à parte são as poesias existentes da revista espírita também. Nós vamos nos sentindo motivados a dar conta deste compromisso. Essa mensagem final, ela está na revista espírita de junho de 69. Kardec, já em espírito, pós-desencarnação, ele está retratado na revista espírita. Nossos trabalhos como espíritos são muito mais extensos do que podeis supor. As brochuras, os jornais, os livros, as publicações de toda a espécie são meios poderosos de introduzir a luz por toda parte. Mas o mais seguro, o mais íntimo e o mais acessível a todos é o exemplo da caridade, a doçura e o amor. Dia 30 de abril de 1869, um mês após a sua desencarnação por aneurisma.
Então vejamos Kardec falando do exemplo. Joana de Ângeles fala: a atitude do indivíduo é a sua radiografia moral. Então todo esse estudo de Kardec foi o exemplo disso que ele fala. O seu lema de trabalho, de tolerância, de solidariedade, a Revista Espírita, quando nós enxergamos esse lado moral de Kardec, que muitos desconhecem, na Revista Espírita há muitos fatos, muitas histórias. Aliás, conversamos com a Malena, existem também reproduzidas algumas cartas, né, de Kardec a Amélie, que também revelam esse lado marido, amoroso, companheiro, doce. Kardec era caridoso. Repito, ali vamos ver as virtudes. Da Revista Espírita nós conseguimos ver com mais ênfase essas virtudes do codificador. Então, ele foi o testemunho disso que ele está falando, o exemplo. E o que nós precisamos no mundo de hoje é exemplo de doçura, de amor e de caridade. E gostaria de falar da Revista Espírita, que a admiração minha por Kardec só cresce. Cada vez que eu leio a Revista Espírita, não que não tivesse antes, eu falo que era como se nós nutríssemos uma admiração profunda. Sabe quando você conhece um pouco a pessoa e nutre por ela uma admiração, um respeito, nosso fulano, olha que admiração, respeito. Aí você vai estreitando o relacionamento com a pessoa e aquela admiração cresce mais ainda. Foi um pouco o que aconteceu comigo. Já tinha uma admiração muito grande por Kardec, pelo Pentateuco, pelas obras básicas, etc. E, como disse no início, a Revista Espírita tornou-se um marco divisor na minha vida. Quando eu pude conhecer melhor Kardec na Revista Espírita, principalmente essas virtudes de Kardec, a lógica de Kardec, a amorosidade de Kardec, a pedagogia de Kardec, a forma de desenvolver um texto, uma ideia, realmente eu posso dizer que é mais ou menos isso. É como se fosse estreitando o relacionamento com o codificador e agora eu pudesse dizer que o admiro profundamente e muito mais. Porque quando nós falamos de Revista Espírita, naturalmente que nós estamos falando de Allan Kardec. Trabalho dele, presidido por ele durante 11 anos e 4 meses, com uma dedicação impressionante. Então, quando nós encerramos a nossa fala, deixando aqui a nossa profunda gratidão a Kardec, eu encerro lendo uma poesia que está na obra Quando a Vida Responde, de Raul Teixeira, o espírito que dita a mensagem através do nosso querido Raul, Ivan de Albuquerque, e ele a intitula de Embaixador dos Céus. Alavancando a cultura impoluta, que altera o ser, mudando-lhe a conduta, com todo o brilho das suas ideias, Allan Kardec investe no saber e pensa a qualidade do viver, desbancando as posturas mais pigmeias. Desde menino atado aos compromissos, de progredir sem negar-se aos serviços, avança radiante, rumo ao futuro. Vibrante, aprende e aplica o magnetismo, e sente o bem de viver o altruísmo, num plano de ação formoso e seguro. Deslumbra-lhe o vigor da natureza, quando ao progresso fala com certeza, impõe à vida sóbria disciplina, vê na criança a base do futuro, convida o jovem ao pensar maduro, lógica e lucidez lhes descortina, pulsa o seu coração pela alegria de poder realizar dia por dia o trabalho que acorda o gênio humano. Deixa bem claro seu amor à terra, rechaça tudo o que o equilíbrio emperra, nas mais torpes ações do cotidiano. Homenageia o ser que, além da morte, tem na bagagem nobre o próprio norte, sabe encontrar a paz na ação do bem e nos contatos sempre venturosos, Allan Kardec logra os mais formosos diálogos manter com o grande além. Toca o cerne dos irmãos vivos mortos, de hábitos nobres ou viveres tortos, a todos entendendo com bondade, instrumento das luzes sublimadas, traz lições para o mundo credenciadas, na lucidez do espírito verdade. A França e o mundo inteiro se aprimoram, embora as multidões que ainda ignoram, com ensinos de excelsa inspiração. E é assim que a doutrina chega ao mundo,
É o espiritismo sereno e fecundo, nasce pujante a codificação. Embaixador dos céus, nós te saudamos, nessa alvorada em que todos chegamos, rompidos com a pose de corifeus. Roga ao Senhor por nós, onde estagias, vela pela honradez dos nossos dias, nessa áspera jornada, rumo a Deus. Ivan de Albuquerque. Muito obrigado.